Eu vou falar o capítulo de Isaías 53, que ele prevê a vinda do Messias 700 anos antes de ele vir para a terra, né, irmão? Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, beleza alguma havíamos nele para que o desejasse. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens com de rosto era desprezado. Não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como ovelha foi levado ao matadouro, cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem poderá contar o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca cometeu engano, nem dolo algum saiu da sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, e colocou a sua alma para expiação dos nossos pecados, e ainda depois de morto pelos transgressores, ele ainda intercede. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aí eu queria trazer uma mensagem, né, do Salmo 119:9, Isaías 66 primeiro e Apocalipse 4:4, relata o trono de Deus nos céus e o trono de Satanás no mundo, porque o mundo jaz no poder do maligno. Amém? Amém. Lá no finalzinho da mensagem, igreja, para que vocês tenham uma base, o salmista com dedos de aço e unhas de ferro rasga o véu e brada com voz de arcanjo: o povo da Cracolândia, ovelhas perdidas dispersas, desgarradas do aprisco do Deus vivo, caminha a cova, rumo à sepultura, passos largos diante da morte, face a face com o abismo, porque verdadeiramente blasfemaram, escarneceram na face do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o braço forte de Jacó. Aí se curvaram, se prostraram e adoraram ao trono, o trono de Satanás, que subsiste Cracolândias mundo afora, e adoraram mais a criatura, mas desprezaram o Criador, que é bendito por toda a eternidade. Deu para compreender mais ou menos um pouco? Amém? Vou começar mais ou menos assim, ó. Há milhares e milhares de anos atrás, lá no antigo, devasto, turbulento e pecaminoso Israel, igreja, um salmista hebreu fez uma pergunta para o Espírito Santo de Deus. O irmão sabe qual foi a pergunta? Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? O salmista fez esta pergunta com a autoridade que ele tinha em seu coração, alma e espírito para com o Pai, cuja morada não é com o pó e a cinza, muito menos com a carne e o sangue. Verdadeiramente, igreja, a morada do Espírito é nas alturas e na eternidade, junto com seus anjos, arcanjos, serafins, querubins de Deus. Glória e majestade envolto o seu trono, cetro, equidade é o trono de Deus. O trono de Deus é desde a antiguidade, é desde o princípio, milhares e milhares de anos antes da fundação do mundo. Ainda ele não tinha feito a terra e nem os campos, os mares, a natureza, os peixes do mar, os animais da terra, o arco-íris, no seu esplendor rosa de Saron, lírio dos vales. Deus não tinha feito nem sequer o princípio do pó do mundo. Lá no início ele preparava os céus, fortificava as nuvens ao alto, o espírito do Cordeiro
compassava ao redor a face do abismo, e ele compunha os fundamentos da terra, adjuntos seus alicerces, fazia a separação das águas, e da terra seca criou a natureza, formou o homem e a mulher, os grandes e temíveis luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para residirem à noite. E todas as coisas foram feitas unicamente pelo Espírito que sai da boca de Deus. Lá no céu existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Anjos glorificam, arcanjos exaltam o santuário das moradas do Altíssimo. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. Que casa, pois, vós me edificarei? Qual será o lugar do descanso? Descanso do eterno, prova disso. Cordeiro Santo está à destra do Pai. Disse para povos, tribos, nações e línguas que o trono do Deus vivo subsiste por toda a eternidade. Amasse a justiça, aborreceste a iniquidade. O teu Deus te ungiu, para sempre te ungirás. Jovem, óleo santo, gozo, paz, alegria. Receba como purificará o jovem o seu caminho. Salmo 119, versículo 9. O jovem é a juventude, a mocidade, seus caminhos no mundo, porque o mundo aos olhos cristãos é terra do Egito, Sodoma, Gomorra, Babilônia antiga, terra de servidão, escravidão, prostituição, pecado, adultério, terra de mentira, vícios e drogas, onde o diabo, Satanás, o cão, a besta, primogênitos da morte, enlaçam a mocidade, enlaçam a juventude, laço do passarinheiro, cordas do pecado e algemas espirituais da maldade. Cinzas, cinzas. E as cinzas do pecado vai adiante dos seus pés. O salmista com dedos de aço e unhas de ferro rasga o véu e brada com voz de arcanjo: povo da Cracolândia, ovelhas perdidas, ovelhas dispersas, desgarradas do aprisco do Deus vivo, caminha a cova. Aí ele vai bradando, igreja, rumo à sepultura, passos largos diante da morte, face a face com o abismo, porque blasfemaram, escarneceram na face do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o braço forte de Jacó. Se curvaram, se prostraram e adoraram ao trono, o trono de Satanás, que subsiste Cracolândia, mundo afora, e adoraram a criatura, mas desprezaram o Criador, que é bendito por toda a eternidade. Como purificará o jovem o seu caminho? O livro de Abacuque, Abacuque 3, 17, 18, 19 e 20, exalta a fé sobrenatural no Deus vivo. Portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais os seus mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam todas arrebatadas, e ainda que não haja vaca dos quais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é minha força e fará dos meus pés como da corça sobre a face das águas, e a ele entoarei cânticos e hinos de louvores ao nosso Deus. Como purificará o jovem seu caminho? Efésios, capítulo 6, versículo 10, do 10 ao 15, a armadura de Deus. Portanto, nos demais irmãos, fortaleceis o Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, príncipes das trevas desse século, odds espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai a couraça da justiça, capacete da salvação, cingi os vossos lombos com a verdade, calcai os vossos pés com o evangelho da paz, tomai do escudo da fé a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e assim apagai todos os dardos inflamados do maligno, e após ter feito tudo, ficar firmes na presença do Senhor,
Como purificará o jovem seu caminho? O salmista vai repetindo várias vezes.